No Rádio Clube eu sou homem, minha gente, francamente sou do esporte, futebol me põe doente. No galinheiro se radio para o povo, cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. Transmite BRAB, transmite BRAB. Olá pessoal, eu sou o Henrique Chiappini, um dos apresentadores do podcast Na Frequência da Bola. Muito prazer, eu sou Sérgio Aroeira e juntamente ao Henrique iremos contar um pouco sobre a história das transmissões futebolísticas no rádio. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Hoje vamos falar sobre um período bem especial, as primeiras tentativas de narrar futebol. Estamos falando do começo dos anos 1920. É isso aí, Henrique. Naquela época era muito difícil imaginar uma transmissão ao vivo de uma partida de futebol. Não existiam ferramentas para captar e transmitir o som diretamente do local do jogo de uma forma simultânea. Então, qualquer conteúdo sobre o esporte era feito com a leitura de notas e reportagens que iam ao ar depois do jogo, com todas as informações dos repórteres que assistiam e descreviam os jogos. Também não se fazia arquivo de transmissões. As informações eram limitadas e o futebol, por enquanto, estava restrito apenas às matérias em jornais. Exatamente. A transmissão ao vivo de grandes eventos era algo quase impossível. Imagine só, no início dos anos de 1920, não havia equipamentos para captar e transmitir som em tempo real de um estádio. As partidas, então, eram acompanhadas pelos jornais. O que chegava ao público eram as crônicas esportivas, que relatavam os resultados e momentos decisivos após o apito final. Nesse período, as matérias de rádio se resumiam às pequenas leituras de notas e resumos dos jogos, feitas pelos locutores baseado apenas naquilo que tinham em mãos após o apito final. Isso significa que as transmissões eram, na verdade, uma releitura das partidas. A pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão, Izane Mustafa, comenta sobre como eram realizadas as primeiras transmissões futebolísticas no rádio. A gente sabe que para fazer uma transmissão futebolística, né, ou esportiva na época, a primeira coisa que tinha que fazer era fazer uma ligação telefônica, né, para poder começar a fazer a transmissão do rádio. Então, as equipes eram maiores de futebol, muito assim, havia um técnico que fazia essa ligação, ligava para, por exemplo, a companhia telefônica, pedia para fazer a ligação com a rádio, com o telefone da rádio, para que nesse dia houvesse a transmissão. Então, marcava a hora, né, tudo certinho para poder fazer essa transmissão. E não podemos esquecer da questão dos equipamentos. Imagine levar todo aquele material para um estádio em pleno início do século XX. Equipamentos grandes, pesados e que tinham suas limitações no que diz respeito ao alcance. Izane Mustafa nos explica um pouco sobre os equipamentos utilizados no período. Naquela época você tinha que levar uma caixa, que era o transmissor, levar microfones, fazer a instalação da cabine, né, para que os locutores estivessem lá acompanhando essa cobertura, né, tudo era ligado à energia elétrica, né, então no estádio cada equipe tinha o seu lugar, o seu espaço para poder fazer a transmissão, e tudo era muito mais pesado, caro também, né, havia uma preocupação de onde instalar os equipamentos para ter uma segurança, caso, né, chovesse. Os locutores precisavam improvisar bastante, tanto para encontrar um local adequado que permitisse a transmissão dentro do estádio, quanto dentro das próprias partidas. E as emissoras ainda estavam se adaptando à cobertura de grandes eventos, como eram os casos envolvendo os torneios futebolísticos que estavam começando a se popularizar no Brasil. Com o rádio ganhando popularidade, especialmente nas grandes cidades, cresceu a demanda por informações em tempo real.
as locuções não eram ininterruptas e organizadas como conhecemos hoje, mas sim pequenos relatos espontâneos e bastante simples. E é aí que a história começa a dar um passo importante. Em entrevista ao Museu da Imagem e do Som em 1983, Nicolau Tuma, considerado o pioneiro da narração esportiva brasileira por alguns estudiosos do rádio, explicou sobre as dificuldades para transmitir uma partida de futebol nos estádios. Ouça. Não havia os processos modernos das micro-ondas, dos caminhões que chegavam perto de um campo esportivo e transmitiam para a estação principal uma reportagem. Não, na oportunidade precisava se pedir com antecedência de uma semana uma linha telefônica para ser instalada, por exemplo, no campo do Corinthians, no Parque São Jorge, ou na Floresta, que era o campo do São Paulo Futebol Clube, na Ponte Grande, ou no Palestra Itália. Era difícil uma transmissão, precisava ser feita a equalização das linhas telefônicas para melhorar a qualidade de voz, que a voz telefônica não era suficientemente inteligível como deveria ser a voz microfônica. E foi nesse cenário, ainda na década de 1920, que surgiram as primeiras tentativas de narrar uma partida de futebol no rádio. É verdade que muito precárias. Ainda eram testes sem continuidade, mas que já mostravam o potencial do rádio para contar histórias esportivas. O pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ciro Goetz, diz que não existe um consenso sobre quem, de fato, foi o pioneiro das narrações esportivas no rádio brasileiro. É difícil de tu afirmar, assim, quem foi o pioneiro da narração esportiva no Brasil. É muito difícil. E por quê? Porque o grande desafio da pesquisa é justamente a ausência de elementos que comprovem esses fatos, né? Então tem muita história que é contada de geração para geração, né? Tu tem até algum acervo aí histórico, algum documento, mas é muito pouca coisa que tu consiga comprovar de fato, né? Esse narrador que foi o primeiro que começou. Eu prefiro sempre dizer o seguinte, que as primeiras experiências aconteceram na década de 20. As primeiras experiências aí, os primeiros testes, os primeiros aventureiros, aqueles que tentaram transmitir o futebol pelo rádio, surgiram aí a partir dessa época, né? Ciro também comenta que, naquela época, era muito raro os narradores serem especialistas no esporte. Muitos deles trabalhavam sendo auxiliados por outras pessoas que entendiam mais sobre o assunto. E muitos narradores desse período embrionário, alguns deles nem entendiam muito de futebol, inclusive, né? O Nicolau Tuma, sim, né? Mas havia outros casos aí, tu pega no Rio Grande do Sul, aquele que teria sido o primeiro, o Hernani Roxo, ele não entendia muito de futebol. Ele foi auxiliado pelo Ari Lund, que era comentarista, que soprava no ouvido dele os nomes dos jogadores, que ele não conhecia. Nessa época, as primeiras rádios e narradores se destacam, começando a criar o caminho para o que seria, anos depois, uma verdadeira revolução no modo de narrar futebol. O pesquisador Ciro Goetz conta que no Brasil, a Rádio Clube de Pernambuco é uma das emissoras que primeiro abraçou o futebol, ainda no ano de 1919. Juntamente à Rádio Nacional do Rio de Janeiro, foram precursoras do conteúdo sobre futebol, criando um espaço dedicado a ele nas suas séries. Essa iniciativa não apenas influenciou outras rádios a fazerem o mesmo, mas também marcou o início da construção de uma cultura de transmissão esportiva no país. Mas é nos anos 1930 que as coisas realmente começam a mudar. Existem histórias que dizem que em 1925, o locutor esportivo Amador Santos foi impedido de realizar uma transmissão entre Fluminense e Flamengo no Estádio das Laranjeiras. O curioso é que Amador realizou a transmissão não diretamente do estádio, mas de cima de um galinheiro. Dentro desse caos esportivo, há quem diga que a música As 5 Estações do Ano, de Carmen Miranda e Lamartine Babo, fala sobre esse acontecimento. Nada confirmado, apenas uma das infinitas histórias do rádio e do esporte. Transmite PRAC, transmite PRAC.
E chegamos nos anos 1930, quando o rádio estava consolidado como o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Com a expansão das rádios comerciais e a popularização dos aparelhos, as emissoras começaram a se diversificar. Elas ofereciam notícias, entretenimento e programas de auditório. Esse foi o momento em que o rádio se tornou indispensável para a vida cotidiana, levando informação para as diferentes regiões do país. E foi nessa onda que o futebol encontrou o ambiente ideal para se firmar como um dos principais conteúdos das ondas sonoras. Em 1931, o rádio brasileiro testemunha um marco histórico: a primeira narração ininterrupta de uma partida de futebol, comandada por Nicolau Tuma na Rádio Educadora Paulista. A partida foi entre as seleções de São Paulo e do Paraná, no estádio da Chácara da Floresta. O placar foi de 6-4 para a equipe local, mas foi em 1932, pela Rádio Record, que Tuma caiu nas graças da população brasileira, ao transmitir um jogo entre paulistas e cariocas, fazendo com que a rádio começasse a dar os primeiros passos no âmbito esportivo. Na entrevista ao Museu da Imagem e do Som, o locutor simula sua narração de 1932. Ouça! E nessa partida, e no decorrer das partidas seguintes, a transmissão era a seguinte: PRB9, Rádio Record, a Voz de São Paulo, transmitindo diretamente do campo da palestra sob a patrocínio da Equitativa, Grande Sociedade de Seguro de Vida. Equitativa é uma palavra, Equitativa um símbolo de garantia de previdência. Faça seu seguro de vida na Equitativa para ter certeza que sua previdência cai em bom terreno. Joãozinho passa para Paulo, Paulo dribla, 1, 2, 3, chuta e a bola passa raspando a trave, volta a bola ao campo, novamente entra em campo, o Palmeiras vai atacando pela ala direita, o ponta direita passa pelo meio direito, este dribla, 1, 2, 3, é escorado pela zaga de São Paulo, que devolve a bola ao meio do campo e de cabeça novamente o jogo parte para a ala do Palmeiras, do Palestra Itália, e o São Paulo Futebol Clube avança novamente pela ala direita, 1 drible, 2, 3, centra, cabeça, bola bate na trave, volta, bate, chuta, gol! Tuma ficou conhecido como speaker metralhadora pela rapidez com que narrava os lances. O próprio narrador explicou o seu estilo de narração nessa entrevista realizada em 1983. Eu procurei falar depressa para preencher os vazios de uma partida. Evidentemente, quando a bola sai do campo, quando se paralisa o jogo, o locutor não pode ficar quieto. O rádio não admite espaços em branco, como no jornal não se admite o espaço em branco. Todo tempo, no rádio tempo, no jornal espaço, o tempo e o espaço devem ser utilizados racionalmente, objetivamente, intensamente, porque o ouvinte a longa distância, utilizando apenas a audição, não podendo acompanhar, portanto, com os olhos, ele precisava estar permanentemente informado. É uma técnica da informação pelo rádio, dar a notícia permanente, não deixar um vazio, para que o ouvinte não se distraia e não mude de estação. É a partir daí que o futebol no rádio deixaria de ser amador para se tornar algo mais estruturado e profissional. É isso que nos conta o pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Bruno Balacó. O rádio e o futebol foi um casamento perfeito, porque um se apoiou no outro e a partir daí os dois se desenvolveram juntos. Os dois caminharam juntos e cresceram juntos e se abraçaram, porque o desenvolvimento do rádio comercialmente se dá a partir de 30 e do futebol da mesma forma. E o que ajudou a popularizar, foi fundamental da popularização do futebol no Brasil, foi o rádio e vice-versa. Entra de bicicleta, gol! De bicicleta! 1-1 no marcador! Um bonde de 200 todos fez um gol de bicicleta! Na década de 1940, as emissoras responsáveis pelas transmissões futebolísticas começaram a exibir programas que traziam notícias sobre os jogos, times e jogadores. O rádio esportivo se tornava cada vez mais profissional. A Rádio Record e a Rádio Pan-Americana, em São Paulo, transmitiam seus programas esportivos muitas vezes em dias específicos após as grandes partidas.
E a Rádio Pan-Americana é apontado como a primeira a destinar uma equipe exclusiva para cobertura esportiva no Brasil, com repórteres, narradores e comentaristas. Isso começou em 1947 e profissionais como Nicolau Tuma, Amador Santos e outros nomes se destacaram como pioneiros, narrando de maneira enérgica e criando um vínculo com o público. No começo das transmissões de futebol no rádio, os programas não eram diários, mas com o sucesso do esporte, o intervalo entre eles diminuía e sua duração aumentava. O esporte ganhava cada vez mais espaço no rádio, e junto da popularização desse meio de comunicação, vinha a necessidade de profissionalizar as emissoras. Foi preciso contratar, remunerar os contratados, capacitar e ensiná-los sobre o meio. Além disso, empresas passaram a investir no rádio para a exibição de suas marcas, passando a existir os horários comerciais e dando início a uma nova era do rádio, com mais recursos para a expansão. Junto a essa profissionalização, os narradores também precisavam se adaptar. O desafio agora era criar uma identidade própria para cada transmissão. E foi assim que começaram a surgir os primeiros bordões, aqueles jargões que aproximavam os locutores do público, tornando as transmissões mais emocionantes e envolventes. Foi assim que fez o locutor Ari Barroso durante a Copa do Mundo de 1938. Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perácio. Perácio a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Negedlinho, sanduíches, Nivski, gol! Na segunda metade dos anos 1930, outras emissoras pelo Brasil começaram a inserir o futebol em suas programações, seguindo aquilo que fizeram as emissoras pioneiras. Em Belo Horizonte, tivemos o sucesso da Rádio Mineira e no sul do país, a Rádio Sociedade Gaúcha. A partir dos anos 1940, esses profissionais locais, inspirados pelos narradores de São Paulo e do Rio de Janeiro, começaram a desenvolver suas próprias técnicas de narração, criando identidades regionais para a rádio esportiva. Os locutores adequaram sua forma de narrar de acordo com a cultura de cada local, utilizando expressões comuns para o seu povo, o que facilitava a identificação e aproximava ainda mais o público do produto. No Rio Grande do Sul, destacamos nomes como Hernani Ruschel e em Minas, Alberto Rodrigues. E foi nesse período, na década de 40, que surgiram os primeiros comentaristas, ajudando os narradores a contextualizar os jogos e a interagir mais com o público, sendo esse um dos marcos da narração. Foi a primeira mudança de perfil nas locuções, possibilitada muito pelo acréscimo da figura do comentarista, pois havia mais um personagem na transmissão, que muitas das vezes falava pontos que cativavam o espectador. Talvez devido à linguagem utilizada ou mesmo pelo conhecimento do esporte, sendo considerado um representante do torcedor na transmissão. As rádios começaram a explorar também a publicidade durante os eventos esportivos. As marcas perceberam o alcance das partidas de futebol e passaram a investir em anúncios. Assim, a estrutura das narrações mudou para acomodar esses patrocínios, que iam de jingles até menções de marcas ao longo do jogo. Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucalol. O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol. Um riso Eucalol é um riso de saúde. No final da década de 1930, o futebol já havia caído no gosto popular, muito por conta do rádio, já que ambos evoluíram juntos, na mesma proporção. Percebendo esse contexto, as marcas começaram a financiar o rádio para se promoverem em âmbito nacional.
Com isso, o objetivo das propagandas publicitárias foi alcançar um público maior, dando visibilidade para as identidades das marcas. E na história das narrações, já um momento crucial. 1938, quando Gagliano Neto fez a primeira transmissão de uma Copa do Mundo diretamente do país sede, a França. Mesmo distantes fisicamente, os brasileiros puderam acompanhar de perto um evento esportivo mundial, o que era impensável poucos anos antes. Gagliano transmitiu as partidas da seleção brasileira pela rede verde e amarela e foi o único radialista sul-americano presente nos estádios franceses. Segundo a pesquisadora Gisela Ortrivano, o Brasil inteiro parou para ouvir as transmissões. Todos estavam incrédulos e fascinados com os sons vindos do outro lado do mundo. Aqueles que não tinham rádio em casa se reuniam por todo o Brasil, em praças públicas ou na casa daqueles que tinham rádio. Até as pessoas que não gostavam do futebol queriam participar daquele momento histórico. Exatamente, Sérgio. Todo mundo queria fazer parte daquilo. E a Copa do Mundo de 1938 foi fundamental para consolidar o rádio como um meio de comunicação de massa no Brasil. Apesar de o evento ocorrer na França, o rádio permitiu que os brasileiros acompanhassem a competição em tempo real, criando uma conexão inédita entre o público e o esporte. Essa Copa foi marcante por proporcionar à audiência a oportunidade de vivenciar as emoções do futebol além dos estádios, transformando o rádio em um veículo capaz de unir o país em torno de um único tema. No radiojornalismo esportivo, a cobertura da Copa de 38 foi um marco, pois exigiu maior organização e inovação na transmissão. Locutores brasileiros como Gagliano Neto, pioneiro nas narrações esportivas, destacam-se por sua habilidade em transmitir a emoção dos jogos, criando descrições detalhadas que transportavam o ouvinte para o campo de futebol. Assim, o rádio foi estabelecido como a principal fonte de informação e entretenimento esportivo. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, o rádio já havia se consolidado como o meio mais popular de comunicação no Brasil. E o futebol estava no centro de tudo isso. Mas esse é só o começo da nossa história. E essa é uma linda história, pessoal. Vale a pena vocês continuarem acompanhando o nosso podcast por aqui, porque foi assim que o rádio se transformou, não só na maneira como nos aproximava do esporte, mas também na forma como nos fazia sentir parte daquilo que estava acontecendo. Mas será que as transformações pararam por aí? No próximo episódio do podcast Na Frequência da Bola, vamos explorar como o rádio seguiu se reinventando. Nos vemos lá! Obrigado por nos acompanhar no primeiro episódio do nosso podcast. Fiquem ligados, porque ainda tem muita história pra gente contar. Foi um prazer ter você conosco no primeiro episódio do podcast Na Frequência da Bola. Esse programa foi desenvolvido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse episódio, utilizamos jingle de Lamartine Babo, narrações históricas de Ari Barroso e Geraldo José de Almeida, entrevista de Nicolau Tuma para o Museu da Imagem e do Som em 1983, música As 5 Estações do Ano de Carmen Miranda e Lamartine Babo e a propaganda histórica que marcou época do creme dental Eucalol. Nossos agradecimentos vão para Carlos Guimarães e Pedro Serico Vaz Filho, que, assim como Isane Mustafa, Ciro Guedes e Bruno Balacó, nos ajudaram a aprofundar no tema que nos leva aos primórdios das transmissões futebolísticas no rádio brasileiro. O roteiro foi desenvolvido por Sérgio Aroeira. Produção é de Sérgio Aroeira e Henrique Chiappini. A edição de Henrique Chiappini. Apresentação de Sérgio Aroeira e Henrique Chiappini. Orientação
Débora Cristina Lopes e os trabalhos técnicos Henrique Chiappini. Até mais!